Oi! Boa tarde pra você de todo o Brasil. Sabadão com o nosso Papo de TV, Ítalo Nascimento. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Oi pra você, oi pro pessoal de casa nesse sabadão, pré-BBB, que já estreia na segunda-feira, hein? E claro, nosso papo chega nesse sábado aqui pra trazer todas as fofocas do mundo dos famosos, né? Tudo que tá acontecendo nesse mundo pantanoso das celebridades. Tá aqui reforçando o pedido pra você se inscrever, né? Com Estamos certeza. aqui de segunda a sábado no YouTube, ao vivaço, pra você trazendo todas as informações. Então, por favor, se inscreva, convide seus amigos também, não é isso? É verdade, hoje é dia 11 de janeiro, nosso segundo sábado desse ano, para já começar aqui o segundo sábado do primeiro programa do sábado do ano. Então, enfim, tem muita coisa. Hoje a gente vai falar de polêmica, envolve Kátia Fonseca, envolve Tem Kátia que ter Fonseca. polêmica. Envolve a demissão da Márcia Dantas, envolve. Tem polêmica da Larissa Manoela? Tem. Tem briga de herança de Silvio Santos? Tem sim, senhor. Tem barraco de Ana Hickman. Meu Deus. A nata da nata. Fica com a gente que o Papo de TV tá só começando. Márcia Dantas, 9 anos aí de SBT, com passagens pela Band, pela Record. Ela que foi desligada do SBT após esse período de 9 anos. E a declaração, inclusive, de bastidores era que ela teria tido alguns atritos com pessoas da produção. Uma informação que a gente até achou muito estranha, né? A Márcia gravou um vídeo falando sobre isso. Ela que ainda não tirou da bio ali do Instagram dela a frase apresentadora do Primeiro Impacto, viu? E daqui a pouco a gente vai mostrar pra você esse... A gente vai mostrar agora? Então vamos ver o vídeo da Márcia Dantas, onde ela fala sobre esse caso, porque ela se pronunciou de forma oficial sobre essa demissão, depois de muito que foi especulado, né, Ítalo? Vamos ouvir, então, da boca da Márcia Dantas? Oi, gente, boa noite. Tô passando aqui só pra agradecer o carinho de vocês comigo. Eu tô sendo acolhida pelos meus amigos, pela minha família, por quem sempre me acompanhou. Tá difícil ainda falar, eu tô bem triste. E é isso. Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar, e depois eu venho conversar com vocês, mas eu já queria agradecer porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas, e eu queria só dizer que tá tudo bem, que meu coração tá em paz. Por mais que eu esteja muito triste, tô muito triste sim, mas meu coração tá em paz. Eu sei que Deus sabe de tudo, minha fé é inabalável, como eu tinha escrito hoje mesmo. Ainda coloquei a foto do meu pai. Sei que meu pai tá me dando força de onde ele estiver. Nesse momento tá lá em cima me mandando força. E ele foi a pessoa que acreditou mais em mim, quando nem eu mesma acreditava. Então, nada é por acaso eu ter colocado a foto do meu pai, eu ter escrito que eu não tenho medo de mudança, porque é verdade. Eu tava escrevendo pra mim mesma. Então, eu só tenho gratidão a toda a minha trajetória, a tudo que eu construí. Eu só tenho gratidão, gente. Meu caminho é lindo e tá só começando. Então, obrigada pela preocupação. Eu vou ficar bem. Só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos, viver o nosso luto. Depois, tudo passa. E eu ressurjo como fênix, como sempre. Vocês me conhecem. Então, obrigada, gente. De coração. De coração. Tá aí, então, né? Foi o que disse a Márcia Dantas nessa publicação ali nas redes sociais. Ela que fez esse post no Instagram falando que não tá feliz. E, gente, foi uma demissão, né? Quem que no início, nos primeiros dias, vai ficar feliz com uma demissão? A gente entende, né? Principalmente quando você gosta muito do seu trabalho ou você precisa do dinheiro, porque a gente até escuta as pessoas falando, mas mesmo que seja, o que a gente não sabe se é o caso, um trabalho tóxico, a pessoa comemora a demissão, comemora, mas depende do dinheiro também, né? E apresentadores de TV ganham muito bem? Ganham, mas ela é jornalista.
O jornalista não ganha tão bem assim quanto deveria, na minha opinião, nesse país, tá? Quem ganha bem é o William Bonner, né? Que tá lá, Milano, ganha os seus milhõezinhos ali por mês. Aí tudo bem. Mas a gente tá falando de outra situação, uma emissora um pouco menor, com uma estrutura um pouco menor, que já tá cortando verba, né? Então é uma situação um pouco mais complicada. Então é notório na voz aí da Márcia Dantas que ela obviamente não tá feliz com toda essa situação, e ela fala mesmo sobre se reerguer como uma fênix, e acho que esse tempo ele é necessário, né? Ela vai precisar desse período mesmo para poder colocar a cabeça no lugar, entender ali o que aconteceu e seguir. E ela fala sobre o pai dela, que ele tá lá de cima mandando força, que ele foi a pessoa que mais acreditou nela, quando ela nem mesma, né, acreditava que seria possível tudo isso, que Deus sabe de tudo, que a fé é inabalável, e acho que é isso o que mais importa. Ressurja como uma fênix, descanse mesmo, tira um período de férias, não tem problema, descansa, fica com os filhos, com a família, vai viajar, volta pra tua terra natal, vai ver a família, fica um mês lá, né, descansando, depois volta, e aí bota a casa em ordem e vê o que vai fazer, e é a vida que segue, não é? Daniel, você falou até sobre filhos aí, surgiu um vídeo nas redes sociais, estava circulando um vídeo onde a Márcia Dantas falou no final do ano passado, se eu não me engano, para Patrícia Bravanel, que agora em 2025 ela planejava engravidar, né? E aí tava até gente falando, foi demitida porque disse que ia engravidar, foi demitida porque falou pra patroa que ia engravidar e tudo mais. Então, assim, óbvio que a gente não tem como dizer que foi por essa razão, né? Ontem a gente trouxe algumas razões que circularam aí, inclusive sobre esses atritos nos bastidores, questão de que supostamente rolou gritaria por parte da Márcia contra uma cabeleireira que saiu chorando pelos corredores do SBT. Isso não é uma notícia de que aconteceu no dia da demissão, mas algo que já tinha acontecido antes, e que isso teria, assim, pesado na decisão da diretoria de acabar com esse contrato da Márcia Dantas, né? O que acontece, na minha humilde opinião aqui, né, de uma pessoa que acompanha a televisão, de que analisa e tudo mais, eu diria que existem ciclos se fecham, outros se abrem, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender muito bem qual que é. Óbvio que levando em consideração essa informação do atrito com uma outra pessoa da produção e com outras pessoas aí que não foram detalhados os casos que dizem que a Márcia teria, de fato essa demissão é compreensível, se foi por essa razão, né? Porém, por outro lado, não dá pra gente entender que se essas conversas não fossem reais, se essas informações que estão circulando desses atritos não fossem verdadeiras, o motivo real para ela ser demitida, porque, como a gente falou aqui, até focalizando, puseram ela para fazer. Então é realmente uma apresentadora que sabe muito fazer um estilo de jornal mais policialesco, um estilo de jornal de bancada, um estilo de entretenimento. Então era uma pessoa que estava preparada para comandar coisas dentro do SBT. É verdade. E por que eu tô trazendo isso, Daniel? Porque a gente viu, por exemplo, a Cris Flores, que é uma outra apresentadora que é super preparada, sendo demitida do SBT também. Então, assim, qual que é essa forma? Por que o SBT tá demitindo? Qual que é a escolha? Pega ali a planilha... Qual o critério? Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Qual que é o critério? Vai lá na planilha, bota quem recebe mais alto salário e demite? Será que é isso? Será que essa situação que falam que aconteceu, de fato pesou tanto assim? Mas por que essa demissão não aconteceu lá atrás? Lá quando essa situação supostamente teria ocorrido, né? Então, ficam algumas perguntas no ar, fica muito difícil a gente entender qual que é o critério do SBT para desligar os funcionários. Também, claro, né, a gente sabe que a ida dela do Tá Na Hora para o Primeiro Impacto era visto até com bons olhos, né? Porque melhorou a faixa matinal, depois que terminou Chega Mais, deram uma roupagem nova ali pro jornal, que inclusive deve passar por uma nova atualização, né, no formato. Então, assim, fica um pouco difícil da gente entender
qual que é o critério, se foi esse o critério dos desentendimentos, por que a demissão não aconteceu antes, e se isso não tem nada a ver, o porquê de fato que isso aconteceu, já que ela era uma apresentadora que apresentou praticamente tudo o que o SBT tinha ali como programa jornalístico, se não todos os telejornais da casa, né? Mas tá aí então, e também com essa informação aí da gravidez, né, que ela queria engravidar e tudo mais, falou isso no ar e houve essa demissão pouco tempo depois. É óbvio que a Márcia, como ela mesma disse no vídeo que a gente trouxe, ela ainda não se sente preparada para falar sobre isso, tá muito triste, e eu acredito que em breve ela deve sim se posicionar, se pronunciar, né? A gente espera que isso aconteça, e assim, será que teremos mais uma ex-âncora do SBT Brasil na Fazenda? A ver. É uma possibilidade, né? Eu acho que ela tem todo esse potencial aí pra Record, quem sabe, chamá-la, né? E é um grande nome pra, quem sabe, assumir um programa de entretenimento, porque eu acho que ela passeia ainda mais pelo entretenimento do que a Raquel Sherazade. A Márcia consegue brincar mais no entretenimento do que a Raquel Sherazade. Ó, a gente já estourou essa pauta, mas eu queria comentar aqui que eu acho que é importante, que ontem no Tá Na Hora, o Datena comentou a respeito das demissões. A gente não tinha programado trazer esse áudio aqui, eu vou colocar para vocês ouvirem, porque no mesmo dia onde a Márcia Dantas é desligada de forma oficial, o Datena, ele fala sobre isso, ó, vamos ouvir. Então você vê desemprego em todos os setores. Em todos os setores você vê gente perdendo emprego todo dia. Hoje uma tristeza terrível, as emissoras de televisão demitindo, os nossos amigos aqui que foram demitidos nos últimos dias, a gente sente que todos que ficaram estão profundamente tristes. Você que perdeu o seu emprego na sua profissão aí, a gente se solidariza com isso, mas só isso não adianta. Nós precisamos de lei que impeça a gente que está saindo para procurar emprego, um dinheiro para comprar uma coxinha e voltar ou ir de ônibus ou de trem e de repente assaltado no meio da rua. E aí ele continua falando da pauta do programa, né, que eram bandidos que invadiram uma casa e fizeram uma família de refém e acabaram presos, ainda bem, né? E aí foi muito curioso ele mencionar as emissoras de TV, os colegas estarem muito tristes. E sabe por que eu falo isso? Em específico nesse dia, porque o Datena já tá lá faz um tempinho. Não é a primeira onda de demissões que ele acompanha. Outras ondas de demissões aconteceram e demissões em massa. E ontem não foi uma demissão em massa, foi a demissão de Márcia Dantas. E há um ponto dele falar que as pessoas estão tristes. A gente precisa fazer uma associação aqui que, poxa, se uma pessoa foi mandada embora e as pessoas estão tristes, como que essa pessoa gerava tanto atrito assim como estão dizendo? Por isso que eu não acredito muito nessas notinhas que estão surgindo aí, a não ser que essa moça que da produção, que teria sido, né, atacada, não sei o que, venha se pronunciar oficialmente e mostre o que aconteceu. Mas eu não acho que seria capaz de chegar a esse ponto. Inclusive, tô tentando conversar com algumas fontes minhas do SBT, mas alguns estão de férias, tá difícil ali, né, de conciliar. Mas eu não acredito, sinceramente, que isso tenha acontecido do jeito que estão noticiando. Não acredito que a Márcia tenha chegado nesse ponto. Acho que às vezes isso pode ter sido interpretado de algum jeito, pode ter sido uma brincadeira que às vezes saiu de controle, algo que... Porque quando a pessoa ela demonstra uma soberba com a produção, não é algo que demora 9 anos para aparecer. É uma coisa que aparece já nos primeiros 2, 3, 4 anos e vai se estendendo até ficar insuportável. E as notícias vão circulando. E a gente vai vendo. E a gente vai ouvindo. E a Rádio Peão vai correndo. Com certeza. Então não é uma coisa que surge do dia para a noite. Mas a gente segue acompanhando. E mais uma vez, né? Por que agora? Por que não quando as denúncias aconteceram, né? Exatamente. E aí depois veio o vídeo da gravidez, né? Que ela queria tirar o DIU pra poder se tornar mamãe esse ano. Tá tudo muito esquisito. Tá tudo muito estranho. A gente segue atualizando você. Boa sorte aí pro SBT e pra Márcia Dantas também. Todo ano passado e ao longo desse ano também, as tretas que envolvem a apresentadora Ana Hickman, por quê? A gente sabe
que a polêmica toma conta, né? Porque o divórcio dela não foi uma forma consensual, não foi algo que foi aceito, né, pelo ex e nem por uma parte ali dos seguidores do Alexandre Corrêa. Só que a bomba que a gente noticia agora é que a apresentadora Ana Hickman, ela vai ter que pagar uma pensão ao ex-marido. Essa informação ela foi divulgada ontem pela colunista Fábia Oliveira do Metrópole, que garante aí que essa novela envolvendo o divórcio entre Alexandre Corrêa e Ana Hickman tá ganhando mais um capítulo importante, mais uma briga judicial entre eles. Agora a apresentadora ela tinha, né, saído vitoriosa em uma série de ações movidas contra o ex-marido. Ela agora, a Fábia descobriu que a Ana Hickman pode ter pedido, né? Digamos que perdeu, você vai ter que pagar. Foi condenada, perdeu, né? Foi condenada, na verdade. A própria nota fala aqui no título que ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma pensão compensatória. O valor chama atenção, hein? Isso, valor de R$15.000 por mês para Alexandre Corrêa é o valor que a Ana Hickman tem que pagar, de acordo com a Fábia Oliveira, depois dessa condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? A informação é de que esse pagamento é a título de alimentos compensatórios. A quantia vai ter que ser paga mensalmente até que uma decisão final sobre o caso seja proferida. A decisão é favorável ao Alexandre Corrêa e dá conta aí de que tal valor, né, seja paga por conta de uma compensação decorrente da separação entre os dois, buscando restabelecer equilíbrio econômico entre eles. A juíza responsável levou em consideração o afastamento de Alexandre das empresas que ele administrava ao lado da Ana Hickman e dos contratos que ligavam ele à ex-mulher. Apesar do patrimônio do antigo casal ser resultado aí direto do sucesso dela, não seria possível desconsiderar, de acordo com a juíza, a participação direta dele nos negócios, afastando-se a ideia de que os recursos seriam fruto exclusivamente da Ana Hickman, é o que entendeu a justiça nesse caso. As novas sociedades formadas pela apresentadora desde o fim de seu casamento também foram avaliadas pela justiça, gerando questionamento sobre um possível esvaziamento das sociedades que antes eram compartilhadas pelo casal. A juíza, ainda de acordo com essa nota da Fábia Oliveira do Metrópolis, diz também que apontou ser necessário repor o padrão econômico dos antigos parceiros. E a decisão leva em conta o desequilíbrio surgido depois desse afastamento de Alexandre Corrêa das finanças do casal. A Ana Hickman, de acordo aqui ainda com a nota que fecha, deverá pagar os valores para o ex-marido pela primeira vez após ser intimada. Caramba. Do outro lado, o Alexandre deve pagar a título de alimentos cerca de R$4.500 para o filho Alezinho até o 10º dia de cada mês. Os alimentos também serão devidos após a intimação da decisão, ou seja, essa situação está bem longe de acabar, gente. Agora é o Alexandre Corrêa tendo uma vitória sobre a Ana Hickman depois de várias derrotas, inclusive derrotas essas que a gente trouxe aqui no Papo de TV, falando até sobre aquela situação das assinaturas que teriam sido falsificadas, que a justiça, né, levou perícia e tudo mais, e que esse teria sido o motivo desse afastamento. Houve a separação, né, mas além disso teve essa análise por parte dos peritos contratados pela Ana e depois escolhidos pela justiça na época, né, de que haviam ali falsificações em contratos, assinaturas que não eram da Ana, empréstimos inclusive que haviam sido tomados em nome da Ana Hickman, mas que em tese não teria sido ela que fez, né, ela que havia autorizado ou solicitado, né. Foram 2 casos inclusive onde ela foi inocentada desses empréstimos de 2 bancos, né, sobre essa situação, mas agora há sim uma derrota da Ana Hickman, ela foi condenada e tem que pagar essa pensão compensatória pro ex. Gente, o valor de R$15.000 mensais é o valor que a Ana Hickman tem que pagar a partir de agora para o Alexandre
Correia. Mas é claro que assim, provavelmente a defesa dela vai recorrer em cima de tudo isso com base nos autos de todo o processo de separação. Não é simplesmente entra com pedido de indenização, ou melhor, de pensão e tá tudo bem. A justiça vai analisar a forma como essa separação aconteceu, a forma como tudo isso foi feito e vai decidir. Ele é incapaz de trabalhar? Aí a justiça vai decidir se é ou não, ele tem dinheiro ou não, porque se alguém que declara 8 milhões de reais ali, quando se candidatou, né, vereador, ele foi obrigado a fazer uma declaração, diz que tem 8 milhões de reais, acho que 15 mil não vai nem fazer cócegas, né? Mas aí fica a critério da justiça, a gente espera que a justiça, ela seja justa realmente. O que às vezes a gente sabe que não é, mas a gente torce para que nesse caso seja, e aí eles vão analisar quem tá certo, quem tá errado nesse caso. A gente sabe que tem uma torcida muito grande para ambos os lados, né? Tanto para Ana Hickman quanto para o Alexandre Correia. Vejo muitas mulheres, né, apoiando o Alexandre Correia, que eu acho isso horroroso, independente da situação ali, mas a gente espera que a justiça realmente ela seja feita, né? O que foi, diretor? Acontece. A gente segue acompanhando, lembrando que tem uma playlist aqui no nosso canal, onde a gente traz o caso Ana Hickman desde o comecinho, lá de novembro de 2023, quando foi anunciada aquele caso, né, da agressão, a separação da apresentadora e tudo mais o que aconteceu. A gente fez a cobertura sempre em primeira mão aqui, ao vivo no Papo de TV, e tá tudo em uma playlist, tá certo? A gente falou a respeito da polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais, de toda aquela história do milho, daquela entrevista super polêmica que ela deu no Fantástico, e agora um novo capítulo, um ano depois. Ano passado a gente quase não teve atualização sobre Larissa Manoela, um ano depois a gente tem uma novidade sobre esse caso. O que acontece? A cantora, apresentadora e atriz, ela tá processando uma gravadora por um contrato vitalício que foi assinado pelos pais dela e que só pode ser rompido se ela morrer. Olha só o absurdo. Mais um obstáculo aí nessa busca pela liberdade profissional que a Larissa Manoela tá buscando ao longo desses últimos anos, tá? O que acontece é que ela tá querendo voltar ao mercado musical, mas está se vendo impedida por um contrato vitalício que foi assinado pelos pais dela com a gravadora Deck Disc. Esse contrato ele foi assinado quando a Larissa ela tinha apenas 11 anos e só pode ser rompido caso ela morra ou se ela pagar uma multa altíssima. Aí, antes da gente continuar, eu acho que isso deve ser muito fácil de reverter judicialmente. Porque se a Anitta conseguiu reverter um contrato dela que foi, né, que era extremamente leonino, você não pode prender uma pessoa num contrato, não, só se ela morrer. Não, gente, desculpa, mas não existe cláusula no mundo que impeça alguém de ficar amarrado num contrato. Não, se morrer tá livre. Não, se não morrer, não. Não, mesmo que morra, não, desculpa, mas aí também não dá. Tem umas empresas, às vezes, que não tem vergonha na cara e botam... E isso a gente tá falando de gravadora, mas qualquer empresa, operadora de internet, operadora de telefone, né? Empresa de luz, de gás, colocam umas cláusulas absurdas em contrato, a gente assina de besta, mas 90% do que tá ali é só balela, né? Até aquela famosa plaquinha do shopping de não nos responsabilizamos pelos itens deixados dentro do carro, não vale de porra nenhuma. O que acontece? O que a Larissa alega sobre esse contrato com a Deck Disc? Ela tá falando que não tinha ciência sobre o conteúdo desse contrato na época em que ele foi assinado. E isso foi feito sem o consentimento dela, e ela acabou se surpreendendo ali quando descobriu que esse acordo garante à gravadora os direitos sobre as músicas dela de forma vitalícia, impedindo que ela retome essa carreira musical de forma independente. Hoje ela não pode gravar músicas por outra gravadora sem permissão da Deck Disc. Tá rolando então um processo judicial, ela ingressou com esse processo em agosto do ano passado e ela pediu uma liminar em caráter de urgência, porém um juiz negou o pedido
dizendo que o caso é delicado. O objetivo da Larissa era justamente ter acesso às próprias plataformas digitais e rescindir esse contrato com a Deck Disc. A Larissa e os advogados dela entraram com esse processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde ela mora, e eles pedem que esse contrato seja considerado abusivo, uma vez que ele foi assinado enquanto a Larissa ainda era menor de idade. Ela também está questionando a falta de transparência financeira do acordo, pois ela nunca teve acesso ao dinheiro que foi gerado pelas músicas, o direito autoral no caso, onde ela acumula mais de 200 mil ouvintes mensais. E aí a gente fala de transparência financeira por parte da gravadora, transparência financeira por parte dos pais da Larissa, a qual ela vem cobrando ao longo desses anos. E aí vem aquela dúvida também. Lembra que os últimos contratos publicitários dela tinham sido assinados através de uma empresa a qual ela tinha 1% de sociedade, que depois ela falou que não ia cumprir, cumpriu alguns ali e transferiu as publicidades para uma empresa que ela é a única sócia? Será que esse contrato pode não ter acontecido assim? Provavelmente, né? Porque quem assinou, acho que foram os pais, ela tinha 11 anos. É isso, ela tinha 11 anos, né? Os pais é quem faziam. Eu acho que, acima de tudo, Daniel, eu acho que talvez tudo que você falou, eu concordo, né? Existem muitas empresas e também muitos empresários, né? De artista que não pensam no futuro. Eu acho que esse contrato vitalício demonstra muito o quanto os pais da Larissa Manoela não acreditavam no futuro da Larissa Manoela como uma cantora. Eu acho que tá mais do que claro isso, porque se eles parassem para pensar por um minuto, né? Olha, quando a minha filha tiver 20 anos, 25 anos, talvez ela queira mudar de gravadora, talvez ela queira ir para uma gravadora internacional, fazer sucesso no exterior. Talvez, se eles parassem para pensar nisso, eles iriam recusar essa proposta estapafúrdia de ter um contrato vitalício, que ela só é liberada quando falecer, ou se pagasse uma multa gigantesca. Eu acho que essa multa gigantesca tem que ser paga pela dona Silvana Tasques e pelo pai da Larissa Manoela, que não me vê aqui o nome na cabeça, porque também, né, já sabemos muito bem como que é. A gente viu, inclusive, a carreira da Cris Flores indo pro buraco por conta dos pais da Larissa Manoela, porque fizeram aquela palhaçada no Fofocalizando de levarem ela para entrevistar a mãe da Larissa, Silvana chorando, dizendo que estava vivendo um luto, né, luto em vida, eu perdi a minha filha e tudo mais, naquele chororô, e depois vieram aqueles áudios ali, né, dela falando que ela era, qual foi a palavra que ela usou? Mercenária mesmo, sou mercenária mesmo. Então, assim, eu acredito pra assinar um contrato vitalício que nem foi no próprio nome, né? Por que não colocou no nome dela? A menina tinha 11 anos de idade, cara, e eles fizeram assim... vou lascar minha filha, ela que se... Cara, eu tenho uma filha, eu jamais faria um negócio desse com a minha filha, de tomar uma decisão tão importante de vamos colocar ela presa, a carreira musical dela presa para sempre na mão de uma empresa. Se fosse algo de 10 anos, é muito tempo, mas até já dá pra entender. Assim, exatamente. 10 anos, né, vai evoluir ali, dá pra negociar. Agora, pra sempre, absurdo, gente, cara. nada é pra sempre. Nada é pra sempre. É muito absurdo. A casa onde a gente mora, um dia vai virar escombro. Vocês já pararam pra pensar isso? Que é louco, é uma teoria louca, mas nada é pra sempre. Nada. As memórias que a gente tem, às vezes, um dia não vão virar nada também. Então, assim, e aí? Colocar a menina amarrada nisso, pelo quê? E cadê? Eu acho que, assim, o básico, seria o pagamento dos direitos autorais. Afinal, é a voz dela. Ela tem direito a isso. Com certeza ela tem direito a isso. Então todas as músicas que a gente ouviu na voz da Larissa Manoela estão aí, né? A empresa tá ganhando. Eu vejo que estão cobrando nas redes sociais a gravadora, né? A Deck Disc, que até o momento não se pronunciou de forma oficial. E fica aí mais um escândalo tomando conta da vida de Larissa Manoela. Olha, eu entendo que tem muita gente que fala que
Os pais dela tentaram fazer o melhor pra ela naquele momento, tentam defender, mas eu acho que acima de tudo você ser pai, você ser mãe, é você ter responsabilidade com o seu filho, com a sua filha. E tudo bem, seu filho virou um astro, seu filho virou uma estrela, é você priorizar o futuro dessa criança. É você saber que o que você tá ajudando a construir ali pode estar bancando a sua vida agora, mas não é seu. Você está usando isso em benefício próprio, mas não é seu. É para o futuro daquela pessoinha que você gerou e que esperamos que você ame. Que é o que a gente acredita, que a maioria, né, o bem comum acredita ali. A minha opinião pessoal, Daniel, pessoa física, eu achei os dois extremamente mercenários, sim. Aquela entrevista não colou nada. Adoro a Cris Flores. Vou defender a Cris Flores até o último momento, acho ela uma excelente jornalista, acho que ela foi injustiçada porque ela só estava cumprindo a obrigação dela, a produção mandou, o diretor mandou, ela era contratada, teve que cumprir ordem e acabou virando aquele papelão que a gente viu ali, né? Então, infelizmente, não acho que a carreira dela custou aquele papelão, não, foi só pra tentar limpar a imagem da dona Silvana, que saiu mais queimada do que a viúva do Chaves, né? Que também... fez um monte de coisa, deu uma entrevista e acabou piorando a situação naquela época. Larissa, espero que você se livre disso, viu? Começa o ano já se benzendo. E é um inferno, né, cara? Porque parece que não acaba, né? Não acaba. Precisa se benzer, porque tá difícil essa situação acabar, né? Tá difícil. E alguém comentou no Twitter, vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome de quem comentou, que dizia assim... Antes fossem estranhos cuidando da carreira dela. Antes fossem estranhos. Antes fossem estranhos, porque aí pelo menos... Você ia até o porto seguro dos seus pais do seu lado contra esse estranho. Mas ela simplesmente teve a carreira dela virada do avesso dessa forma pelos próprios pais, né? Toda essa dor de cabeça pelos próprios pais. Antes fosse um estranho que tivesse feito isso. Mas tá aí, né? Claro, como a gente sempre fala, a gente continua analisando esse caso aqui com... todas as informações detalhadas, mas pode finalizar, Daniel. É curioso porque, assim, a gente sempre vem com aquele discurso de posso contar no dedo as pessoas que eu posso confiar, mas a gente nunca coloca na conta os nossos pais. Você já parou pra prestar atenção nisso? Porque já tá tão implícito que a gente... É um senso comum, né? É um senso comum que a gente pode confiar, né? Ou nos dois, ou em um, ou em outro, né? Porque aí depende da pessoa, você não pode confiar. Depende muito, né? Que a gente nem coloca nessa conta. E aí, nesse caso, a gente vê esse imbróglio horrível que a Larissa Manoela acabou sendo enfiada, onde um contrato vitalício, me poupe também. Eu acho que os dois ali deviam ter vergonha na cara de terem assinado isso. Ah, não, mas nossa, é o que tem. Não, desculpa, a gente não vai se sujeitar a isso nesse momento, por mais que estivessem prometendo rios de dinheiro ali. Um contrato vitalício não é desse jeito. Espero que ela consiga ainda uma indenização e ainda processe os dois por terem assinado isso no nome dela. E outra coisa, Daniel, não é questão de falta de dinheiro na época, né? Ela já tinha 11 anos, ela já tinha trabalhos, né? Já. Não era tipo assim, desconhecida, meu Deus e tal. Estávamos muito precisando de dinheiro na época. Não. Pô, é falta de noção total. A gente vai continuar cobrindo esse caso e trazendo sobre esse novo processo envolvendo Larissa Manoela agora contra essa gravadora, por conta desse contrato aí leonino assinado pelos pais dela. Mas vamos falar de coisa boa? Agora a gente gira aqui para falar de outra emissora de TV que também tá vivendo um balaio de gato, né? Uma dança das cadeiras, que é a Band. Por quê? O janeiro já começou, né? E a gente já tá quase que no meio de janeiro. Quase que no meio, que é dia 6. Pra chegar no dia 15... O mês de janeiro meteu logo 6 dias de uma vez só, né? Virou assim, o ano já é dia 6. Ó, quarta-feira agora é dia 8. Não, outra já é dia 15. Então a gente já tá muito perto do meio de janeiro. E o que isso tem a ver com essa pauta que a gente tá trazendo da Band? Que a Band, até o presente momento, ainda não decidiu qual será o novo diretor de Kátia Fonseca. Pra quem não lembra, no finalzinho do ano passado, o marido da Kátia Fonseca, né, e ex-diretor do Melhor da Tarde, foi desligado do Grupo Bandeirantes depois de 6 anos ali de serviço. E nisso, o Melhor da Tarde teve que ser reprisado, a Kátia teria
dado um piti pelo que disseram ali nos bastidores do programa, né? Que ela não quis entrar no ar e tudo mais. Era o último programa ao vivo do ano. Eles trouxeram um programa que seria exibido em janeiro. Então eles estão exibindo programas gravados que já tinham sido produzidos antes, até o retorno dela, que deve acontecer em fevereiro agora, né? Isso, na verdade, ela tem, acho que até o final de fevereiro ela tem férias, né? 3 de fevereiro. 3 de fevereiro? Ela isso. deve voltar em 3 de fevereiro. Ela saiu no final de dezembro, né? E vai voltar no começo de fevereiro, é isso. Pelo menos deixaram gravado, né? Não estão reprisando igual outras emissoras fariam. Deixaram gravado, né? Tem muita coisa enlatada pra ir ao ar e tudo mais, Daniel. E a Band resolveu bater um martelo, mesmo sem saber ainda quem que é o diretor do programa, tá? O novo diretor do programa. Mas ó, já tem um nome cotado, hein? Já tem o nome cotado? Já tem o nome, eu vou contar daqui a pouquinho. Olha, a saída do Rodrigo Ricó pegou aí a Band de, assim, né, digamos assim, já era um plano da emissora de um lado, e do outro lado a saída dele meio que fez uma possível saída da Kátia Fonseca começar a ser ventilada nas redes sociais, ser ventilada também nos bastidores da televisão, porque o que fala muito é que, embora esteja de férias, né, eu tô de férias, mas os advogados não, parece que é bem isso, porque existiriam supostas negociações, inclusive negociações com a SBT, que supostamente estariam sendo intermediadas pelo Datena, né, para que ela fosse pro SBT, mas que encontrou um problema ali que impede que isso aconteça, porque já tem um outro plano para fazer um programa parecido com esse e tudo mais. Queixas à parte, agora a Band não sabe muito bem a questão da direção, quem que vai comandar o programa, mas sabe-se que eles já queriam mudar o formato do programa, né? A gente falava que o Melhor da Tarde precisa conversar mais com o Brasil Urgente. Eles querem que seja um programa com pautas de notícias quentes, que ligue um pouquinho mais nessa parte do jornalismo também, para atrair esse público que está interessado em acompanhar algo mais jornalístico naquele horário, até porque falar de signo e falar do que o programa da Kátia está falando atualmente não tá dando muito certo. É um programa que, por mais que venda, não dá audiência, e quando ele não dá audiência, gente, a programação que vem depois fica completamente baixo, o Ibope, né? A gente sabe que temos pequenas ilhas na programação que chamam audiência para que os outros programas que não são tão chamativos assim possam aproveitar e pegar um ou outro pontinho que vem ali. Isso é o básico do básico da televisão, né? E aí, o que a gente sabe no momento é a Band decidiu que a Kátia vai passar aí por uma nova roupagem no programa dela. Né? Reestruturação, exatamente. É esperado que, como o Daniel bem falou, exista esse retorno das férias da Kátia a partir do dia 3 de fevereiro, né? Porém, tem muita, mas muita incerteza nos bastidores e, como você falou, há um suposto nome rolando aí pra comandar essa atração? Já tem o nome rolando. Na parte da direção, no caso, né? Pra ser o novo diretor aí do Melhor da Tarde. Ele que já dirigiu um programa diário na Band, não deu certo, não funcionou. Ele veio da Record, ele dirigiu o programa de domingo, ele acho que foi o terror da Ana Hickman na Record, né? Que ele dirigia ela no Tudo é Possível, dirigiu ela no Hoje em Dia e no programa da tarde também. A gente tá falando do Vildomar Batista, que acho que agora tá um pouquinho mais calmo na Band, né? Que na Record parece que ele era meio vida louca, né? Mas na Band parece que ele tava um pouquinho mais calmo. Ele fez o Aqui na Band com a Silvia Popovic e com o Lacombe, não deu certo o programa, que era pra ser o Hoje em Dia ali da Band, foi cancelado. E acabou que ele ficou ali, né? Tá lá, nos bastidores, e pode ser o novo diretor aí da Kátia Fonseca. Vai ter essa missão importante, né? De salvar a audiência do programa. E o Vildomar, ele é 8 ou 80, né? Se a Band der estrutura pra ele, é capaz do negócio desenvolver. O Vildomar não dirigiu aquele programa lá que deu super errado da Band? Que era com aquele rapaz que é o ex-Globo. Nossa, eu acho que ele é dança do ventre, Não é o Zeca Camargo. Não é o Zeca Camargo. Teve um programa na Band que foi ali, que era com a Silvia Popovic e com um apresentador que fugiu o nome dele agora, que ele é ex-Globo. O Lacombe, isso. Aqui na Band, ele chegou a fazer.
Foi, era o Vildomar. Ah, eu não vi você falando aqui na Band. Foi, era o Vildomar. Mas então, o que acontece? É que a Band já teve tanto programa nesse horário da manhã que deu errado, inclusive o do Edu Guedes, né? Que realmente fica meio complicado. Assim, eu acho, de verdade, como você falou, dando estrutura, é bem capaz de rolar, né? Daqui a pouco eles Olha, vão se a colocar- Band fosse esperta, sinceramente, muito sincero, se a Band fosse esperta, eu como um diretor ali de programação, eu ia reduzir 50% da estrutura do programa da Kátia. Eu ia reduzir tudo. Falar, Kátia, o que você prefere? Você quer R$2 ou um presente misterioso? Porque assim, eu acho que ela tem muito colunista que não faz nada ali. Desculpa, pessoal. Mas ele só comenta, é notícia. Ai, que legal. Nossa, é isso aí. Uma galera que às vezes não agrega nada no programa. Quer trazer culinária? Traga culinária. Mas ela fazendo a culinária. Que seja algo mais barato, que seja um fácil venda. Que seja aquilo que a dona de casa possa fazer para ganhar dinheiro, para atrair um público que às vezes está ocioso em casa, porque trabalha de manhã. E aí você vai ser a Sônia Abrão da Band. Eu posso falar uma coisa? Começa antes da Sônia Abrão e termina depois. Tem uma ideia aqui. E bota a gente pra comentar fofoca lá. Que volta, eu sei que vai dar muita audiência se a gente for lá comentar fofoca. Com certeza. Porém, tem uma coisa que eu sei que vai dar audiência, que eu acho que é certo. O certeiro. Não. Dentro do programa da Kátia, com o Vildomar Batista, que é conhecido por ter feito isso. A passarela do Volta com a passarela. Nossa, seria legal. Põe o Neto pra passar essa passarela ali. Mas pra aí tu ver. seria uma estrutura gigantesca, né? Pô, aluga. Bota Faz a Nativa pra pagar, a passarela da Nativa. Pelo amor de Bota Deus, o povo gente. gritando na rádio às 4 horas da Passarela tarde. do Sidney Oliveira. Tem tanta empresa aí do que vai querer. Sorte. Eu tenho certeza que vai dar audiência. Sabe por quê? Porque é inusitado. É inusitado. É um horário. E isso já deu muito certo no passado. A gente viu o Brito chorando em cima. O Brito Júnior. Tadinho do Brito. Um beijo, Brito. Beijo. Não, mas assim, é inusitado. E a Record ensaiou um retorno disso recentemente, no aniversário do... Recentemente não, foi ano passado. No aniversário do Balanço Geral, né? E assim, eu queria muito que voltassem com coisas inusitadas na TV, gente. A tentativa... Vai dar certo? Tô dizendo aqui que vai dar certo, mas eu tô falando porque já deu certo. Vai ficar caótico, eu acho. Cara, quanto mais caótico, melhor. O público não quer. Podiam testar é super válido. Vou falar uma coisa que eu sempre falo no privado pra você, seu Armando. Uma coisa que eu sempre falo. O público não quer receita de bolo. O público não quer coisas que ele sabe como vai terminar. Por que o Big Brother dá audiência? Porque é incerto. Pode acontecer qualquer coisa. Pode ter briga, pode ter romance, pode ter o que for. E o que eu tô falando aqui, tô até brincando aqui, falando do Vildomar e tudo mais, do Brito Júnior e dessa passarela do hoje em dia, que era mais ou menos uma altura de quantos metros? 30 metros pra galera passar na passarela? Não, eram 30 andares. 30 andares? Era muito. Eu sei que era muito alto. Era muito alto, eles botavam famosos pra passar por ali. E isso gerava uma atenção do público, porque era incerto. O cara vai cair, vai passar, vai se mijar, vai chorar ao vivo. Pô, assim, eu acho que estão perdendo a oportunidade, tá? Eu acho que estão esquecendo de mirar no caos. Eu quero caos. É que eu acho que antes era uma época onde a gente não tinha tanta rede social, né? As pessoas dependiam da TV pra serem famosas. Verdade. Então, assim, eram pessoas grandes até que se sujeitavam a isso. Pra ficar vendo subcelebridade, influenciador, não sei se tem tanta graça, assim, mas eu acho que seria legal, assim. Pegar os ex-Masterchef. Tenta. Põe uma vez na semana só. Põe só numa sexta-feira, assim, né? Eu lembro que o Band, estamos dando a ideia aqui, hein, Band? Tá registrado, dia 6 de janeiro aqui, queremos os royalties, né, Vildomar? Então, só não chama a gente pra participar, não. Até posso... Eu vou, se me chamar eu vou. Você vai? O quê? Ah, não. Eu não tenho medo Na passarela da Kátia, você vai? Eu iria, bom, total. Tá gravado aqui, tá registrado nos autos do programa. Não sei se eu vou chegar vivo do outro lado, mas eu vou. Eu não vou. Nossa, a primeira ali eu caio durinho do chão. Não voa. E eu lembro de altura. E eu lembro que no início era só pra andar, depois eles começaram a botar degrau. Começaram a botar maior coisa que tinha que dar de lado. Uma gangorrinha. Nossa, é sacanagem também.
Ali era sacanagem. Ali eu não ia, não. Mas só andar reto eu iria. Ele falou que vai, hein, diretor? Eu vou. Gangorra, a gente vai fazer a passarela do Papo de TV. A gente vai ter que arrumar uma verba agora, não sei de onde, pra fazer isso. Fazer de MBF. Mas, ó, eu acho que... eu acho que seria realmente uma estrutura bacana. Mas, assim, falando sério agora, eu acho que enxugando um pouco mais a estrutura do programa da Kátia, eu acho que é um cenário muito grande, tudo dá muito gasto, um telão dá muito gasto, é a luz, a energia elétrica, né? Faz um negócio menor, uma coisa mais intimista. Tudo bem, a gente entende, mas precisa responder à audiência também. E eu acho que é um programa muito curto, é muito curto. Um problema da Band que eu já cansei de falar é que eu acho que a Band gasta muito dinheiro com as praças, com os programas locais. Principalmente, por exemplo, com Band Mulher, que toda região tem o Band Mulher. Só que o Band Mulher é um programa que fala basicamente de um tema que poderia ser um programa só, que a Band vai entregar para as praças e quem quiser exibe, mas não. A praça do interior tá falando de uma doença, a outra tá falando de moda. Então, são pautas extremamente geladas que poderiam ser feitas de outra forma, né? Mas tá aí então. A gente espera que a Band consiga se reerguer com ou sem o Vildomar Batista e com essa reformulação aí no programa da Kátia Fonseca. E a gente precisa falar sobre uma bomba que caiu na família Bravanel durante esses últimos dias. Silvio Santos faleceu, né, no ano passado, como a gente bem trouxe aqui no nosso Papo de TV. E quando alguém muito famoso e muito rico morre, a gente já sabe que uma briga judicial começa por conta da divisão daquela herança. Ah, herança. Mais uma vez uma briga de herança. Só que dessa vez, contrariando as expectativas, a gente não vai falar sobre uma briga entre familiares. Ou seja, as filhas não estão brigando entre si pela divisão da fortuna de Silvio Santos. A gente está falando de uma briga entre as filhas de Silvio Santos e a justiça e o Estado brasileiro. É isso mesmo? Daniel, a informação é de que o Silvio Santos, ele tinha um patrimônio, né, em um paraíso fiscal de quase R$500 milhão, tá? A família Ou seja, Silvio maior Santos, do que a gente pensava. bem maior do que a gente pensava. A família do Silvio Santos decidiu buscar a justiça contra o estado de São Paulo por conta de uma cobrança, ao qual elas classificam como indevida. As filhas do Silvio Santos e a viúva, né, estão brigando a favor da herança deixada pelo apresentador, avaliada em R$429 milhões. A família está sendo taxada em R$18 milhões por conta do imposto sobre transmissão, causas mortes e doação de quaisquer bens. 18 milhões! Isso, 18 milhões. O dinheiro tá nos Estados Unidos, tá? E nas Bahamas, tá? E a família discorda aí de ter que pagar esse valor de 17 milhões de impostos em cima dessa grana que foi deixada pelo Silvio Santos antes de falecer. Na ação, o procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior teria contestado o motivo da fortuna de Silvio estar em contas bancárias de paraísos fiscais, de acordo com informações do site TV Pop, abre aspas. Senoa Bravanel era pessoa notoriamente conhecida, cujo patrimônio e atividades econômicas conhecidas situavam-se no Brasil, causando surpresa e estranheza que a maior parte de sua herança seja atribuída a determinada participação societária em entidade sediada no paraíso fiscal das Bahamas, cuja existência era até então desconhecida do público, apontou o magistrado. O processo, gente, foi aberto aí no dia 13 de dezembro e a Justiça de São Paulo pretende marcar uma audiência para propor um acordo entre as partes, porém não há ainda uma data prevista. Então, é uma briga judicial, mas não entre os familiares do Silvio Santos. É uma briga da família do Silvio Santos para não pagar esse imposto de 17 milhões de reais em cima desse valor aí de quase R$500 milhão que foi deixado pelo Silvio Santos. Valor do imposto de 17 milhões de reais, gente. Esse tributo, aqui de acordo com a nota do jornal Metrópolis, é o seguinte: o ITCMD,
tributo devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos de forma não onerosa, que não implica gastos, como transações de vendas, por exemplo. Em São Paulo, a alíquota é de 4% para todos os casos, baseados em alguns artigos aí de uma lei do ano de 2000. Silvio Santos, como a gente já falou aqui, faleceu no ano passado, no mês de agosto, né? Por conta de uma broncopneumonia. A gente já tinha dado a notícia aqui de que ele tinha deixado ali um valor, ali, aparentemente de 100 milhões para cada filha, né? Justamente já para não ter essa briga, mas esse valor que até então era desconhecido, claro, nós aqui da mídia, né? Quem que acompanha não sabia, provavelmente a família já deveria saber, mas tem sim essa briga para não pagar esse imposto todo em cima desse valor aí de cerca de R$500 bilhão. Valor alto, né? Tem muitos e muitos milhões, mas é um país onde a gente só paga imposto também. Vamos falar a verdade aqui? É um país onde a gente só paga imposto. Eu não tô dizendo que não tem que pagar, porque se eu tenho que receber uma herança, eu vou ser obrigado a pagar, sejam R$10, R$1.000, R$1 milhão, mas eu acho que os impostos deveriam ser reduzidos, acho que principalmente pra gente que não tem muita condição. Pô, a gente vai pagar IPVA de um carro de 10 anos atrás, é R$2.000. O carro já é seu, já tá pago, já tá quitado, já tá tudo certo, mas se você não pagar essa taxa de quase R$2.000, você não roda. Aí tem licenciamento também, fora o seguro, que aí você já bota aí somando mais ou menos quase R$4.000. E aí, pra eles lá, pô, R$4.000 não faz Daniel, nem cosquinha. Eu tô com um pequeno problema, vou precisar sumir um pouquinho do vídeo aqui. Some um pouquinho, a gente fica aqui, não tem problema. Mas olha, acontece que é um valor devido, a gente sabe, né, que existe essa necessidade desse pagamento, porém, a defesa, né, do grupo Silvio Santos, da família Bravanel, vai tentar contestar isso na justiça, vai tentar impedir com que esse pagamento ele aconteça. Mas é realmente algo muito curioso, né? Nesse país onde a gente só paga imposto em cima de imposto, e hoje a gente não pode fazer basicamente nada, não dá para fazer uma compra internacional mais, você não consegue fazer... Hoje tem um carro que é uma necessidade básica, a gente quase não consegue, que é muito imposto. E ainda falam sobre colocar mais impostos, né? Acho que a gente tá falando sobre ano de eleições, né? Que vem aí ano que vem. Pense muito bem quem que você vai votar para os outros cargos. E nas eleições seguintes, né, para os cargos de prefeito e vereador, se você não pensou direito no ano passado, repensa, viu? E fiscaliza aquelas pessoas que você votou no ano passado. Anota, ó, votei no fulano, no beltrano, no ciclano para vereador, para prefeito e para tudo mais, para você fiscalizar o trabalho dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão te representar nos escalões mais altos do Poder Judiciário, tá? São essas pessoas que vão ou botar no teu rabo, colocando mais impostos, ou vão tentar te defender. Mas é triste, né? Um país onde a gente só paga imposto de verdade. A gente segue acompanhando e atualizando essas novidades para vocês. Muito bem, ó, a gente prometeu o barraco para você de casa. Você viu, né? Fofoqueiros de plantão meu amigo, estão Charlie bem Brown. alimentados, hein? Estão bem alimentados. Hoje sabadador com estilo, né? É verdade, muita fofoca pra vocês aqui no Papo de TV, já reforçando mais uma vez o pedido pra você se inscrever e, claro, reforçando que a partir de segunda-feira tem a cobertura completa aqui no Papo de TV do BBB 25, nessa temporada de duplas aí, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vão se sair esses famosos, irmãos Hipólito, Graciane Barbosa, vamos ver como é que vai ser, tô ansioso. Ó, apareceu aqui no lado aí, ó, já queria avisar pra vocês de casa que nós temos chique. o nosso grupo, no nosso canal, na verdade, no WhatsApp, que você pode fazer parte, tá bom? Então, faça parte do nosso canal aí do WhatsApp. Como que você vai fazer? Aponta a câmera do seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo na sua tela ou no link que fica aqui na descrição do vídeo, tá? É totalmente de graça e você entrando, você vai receber ali em primeira mão as notícias do mundo dos famosos. Esses QR Codes vão ficar aqui agora ao longo de todos os nossos programas na tela para você participar, tá bom? E nisso a gente tá indo embora, um excelente final de semana para você, até segunda, 1h da tarde, ao vivaço. Tchau. Tchau, gente.